Sim. Os teus parentes, a tua família, não, a minha família que está aqui, são parentes. Isso. Então nós temos que Tem fazer entender vontade, né? que haverá um momento que você vai ter que sair da casa da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te fazer pai. É muito, muito louco isso. Eu lembrei agora assim, no detalhe, quando o senhor falou parentela. Eu estava na igreja e eu queria fazer a mesma pergunta que eu fez, mas lá. Uhum. E eu buscar, aí entrou o pastor. Vai mais alto, pastor. Busca. Eu falo baixo, não entendi. Ele falou, eu fui buscar. Eu trabalhava no metrô de São Paulo lá. Eu estava lá na Rua Augusta, lá onde era o escritório. Eu estava no estacionamento, sentei no carro. Isso foi muito forte no meu coração. Depois usou uma irmã, falou assim, sai do meio da tua parentela. Porque eu tava, tinha muitos primos, sai do meio da tua parentela. E a princípio eu não dei ouvido. E eu fui, quase que eu quebrei minha vida espiritual. Amém. Quase. Olha, hoje está uma grande carência na igreja brasileira. Não é só, acho que a pergunta dele, mas é a pergunta de muitos, sabe? Isso não é um mover. É isso que precisa entender, porque o mover ele vem e vai. Mas ele é uma função a ser desenvolvida no reino que vai agregar, né? Vai agregar na nossa caminhada e aí nós vamos nos encontrar dentro daquilo que Deus tem projetado para cada um de nós. Então hoje eu vejo uma necessidade em Caraguá, lógico que outros pastores discordam, cada um tem sua opinião e a sua visão, Sim. mas eu vejo que nós não temos nada a perder com isso. Como é que foi assim a questão, essa transição, essa busca? Nós estamos falando a sua, você com a sua esposa, e agora a sua equipe ministerial. Como é que foi? Cara, foi muito promissor. Dividiu, né? juntou. É lógico que Né? né, quando um pastor ele vem com algo novo para a igreja, nem todo Isso. mundo abraça. Vou pegar 100%. Isso. 10% foram embora, não entenderam. Isso. Hoje 90%. Só 10%? 90% Só é para o pastor, tem igreja que achou. não, 90%. É, porque os caras Mas não por queriam que saber de isso? compromisso, queriam saber só ser beneficiado. Mas por que? Jesus ele ensina algo interessante. Ele diz assim, ó, se você quer que alguém te faça alguma coisa, faça as olhos primeiro. Então antes de nós termos, nós temos que ser. Então antes de eu ter um pai espiritual na minha vida, mesmo sabendo que é isso que eu preciso, é isso que eu quero, eu tenho que ser um pai espiritual na vida de alguém. Para eu saber que funciona, eu tenho que viver. Você lembra do nosso começo? Eu te falei isso, você lembra? Numa reunião lá em cima, eu falei, ó, meu queridão, eu quero viver na igreja local, isso. Sim. Para daí eu ter algo para apresentar. Eu não posso chegar e fazer uma propaganda de um produto que nem eu uso. Isso acontece demais. Contrata um ator, ele vai lá e faz uma propaganda de um produto que não é dele, e se brincar, nem ele nunca usou, nem nunca ouviu falar. Sim. Entende? Então nós tivemos essa facilidade, por quê? Porque nós já exercemos essa paternidade no nosso meio. Nós apresentamos para a igreja e vivemos isso na igreja. Então se torna mais fácil. Porque o que eles querem hoje? O que os pastores querem hoje? Eles querem ter para depois ser. E Deus ministrou na minha vida. Eu preciso ser para depois eu ter. De graça eu estou recebendo, de graça eu estou dando. E a coisa vai fluindo. Então, quando você está fazendo da forma certa, primeiro eu sou, para depois eu ter, não tem dificuldade da igreja local viver isso. Agora, difícil é você querer ter, não ser. Você é filho, mas ao mesmo tempo você se torna um padrasto. Entende? E é o contrário. Primeiro nós somos pais, para depois sermos filhos. Mais um comentário aí? Alguma coisa? Não, beleza? Quando se fala de paternidade, uma coisa que vem muito sobre isso, as pessoas falam sobre prestação de contas. Não é? Você tem que falar tudo que você faz para o seu pai, tio? Vou fazer a pergunta bem do jeito mesmo, bem sarcástico. Né? Eu acho que quando você desenvolve uma paternidade transparente com o seu filho, primeiro você confia nele. Entende? E que nem nós falamos lá, como nós tivemos vários tipos de pais até chegar aqui, então tudo depende do pai. Depende da função que ele vai desenvolver,
depende do interesse que ele tem. Então, tudo isso depende do pai, se eu vou prestar conta ou não. Porque eu tive pai que preocupou só com o financeiro da igreja, tive pai que preocupou só com o meu financeiro, tive pai que preocupou só com a minha vida, pai que preocupou só com a igreja. Então, depende do desenvolver dessa paternidade, porque eu acho que, lógico que a paternidade ela tem que ser gerada uma confiança. E quando você decide ser filho de verdade e é transparente, você ter um pai que ele não está atrás de resultados físicos, mas ele olha para você e vê um resultado espiritual na sua vida, não tem dificuldade, é automático. É eu nele e ele em mim. Entende? Jesus disse para o pai, olha, eu preciso que o Senhor, Pai, seja um neles, como eles são, assim como eu sou um com o Senhor, eles sejam um. Entende? Porque não tem como você também ter um pai espiritual que você, não é questão de prestar contas. Prestar contas é uma empresa, é na sua casa que você paga as dívidas, senta com a esposa, cada um presta conta do seu salário. Uma paternidade espiritual ela não é nesse ângulo. Porque quando você caminha dentro de uma transparência, é automático. Porque também se eu não me abro, como que meu pai vai saber que eu preciso de uma ajuda em determinada área? Você cria um filho, você cria uma barreira com ele vai crescendo e você também. E de repente ele começa a viver situações e circunstâncias negativas que está destruindo ele. E como não houve uma confiança, uma transparência, uma reciprocidade, o que acontece? Há uma destruição da família. Entende? Então, vai mais do que o pai, ou seja, o homem que Deus colocou, o pai na sua vida, é o interesse dele para com você que vai determinar que nível de abertura você vai ter. Como diz o Luiz Hermínio, né? Aonde o regulamento é forte, o relacionamento é fraco. É fraco. Né? Aonde se coloca muito regulamento, é sinal que não há relacionamento. Então, há uma substituição Sim. do relacionamento pelo regulamento. Né? Então, aí a igreja deixa de ser um organismo e se transforma numa organização. Né? Ela deixa de ser uma casa paterna, né? E passa a ser uma casa de reprodução de ovelha. Né? Então ali vira realmente... Tem que ter uma liberdade para haver uma conquista. Você vê sobre os dois filhos, né? Um chega e fala, eu quero o meu direito. Ele foi transparente. O pai também foi transparente. Olha, eu vejo que não é o momento de você ir. Mas, você quer ir? Tá aqui. Entende? E o outro não. Aí ele vem e volta, reconcilia com o pai e manda matar o cordeiro. Aí o que o outro que ficou diz? Olha, pai, poxa, eu tô aqui tantos anos, não me deu nem um cabritinho para eu comer com meus amigos. Ele diz, olha, tudo que é meu é seu. O outro via o produto, né? Entende? Então é isso. Então depende da paternidade, depende do filho também. Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade de pessoas de se abrir. Porque apanharam tanto lá atrás, tomaram tanto cajadada da figura do pastor lá atrás, que hoje as pessoas têm dificuldade. Elas já chegam armadas. Não é assim? Já vem assim de casa, de Exatamente. orfandade biológica, Já, né? De espancamento e exatamente, já abuso de chega autoridade de Já pais chega biológicos. Então, eu vejo isso quando você fala muito com pessoas, até presbíteros, pastores, que eles têm uma séria rejeição contra a paternidade. Eles não têm problema de ser líderes, mas eles têm problema com liderança. Ser liderado. Né? Boa. Tá? Aí quando você vai ver, eles que foram agredidos, foram abusados pelos seus pais biológicos. Então eles têm grandes problemas nisso. Então existem muitos líderes que precisam ser curados. Sim. Curados no seu relacionamento, né? Realmente converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Né? Pastor, assim, se você pudesse falar uma palavra, se pudesse resumir numa palavra, o que você espera da sua paternidade? Quero ver se fala em uma palavra. Em uma palavra, eu espero amor. Porque o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, tudo ele espera, tudo ele suporta, tudo ele crê, né? Então, para mim, eu definiria paternidade com amor.
tudo que nós fazemos com amor gera fruto. Aí você falou uma palavrinha, tudo suporta. Tudo suporta. Pastor não foi levantado para gerar filhos carnais, mas foi levantado para levantar filhos espirituais. Espirituais. E essa palavra suportar, quem pode explicar essa palavra? O que é essa palavra no original? Servir de suporte. Yes, sir! Eu Yeah! acho que essa palavra em si, ó, é um pensamento meu. Quando o senhor fala assim, Deus amou o mundo de tal. Aí o que é o tal? Até onde vai esse tal? É um nível Então, infinito, aonde vai o né? nível do tal? É o nível do suporte. Entende? É o nível do suporte. O tal. Bem. Então, o verdadeiro pai espiritual, ele não é um muro, ele é uma ponte. Né? Ele é uma ponte. é o braço que liga, né? O que ele vê? Ele não cria dificuldades, ele cria caminhos. Não é? Assim, nessas duas ocasiões de paternidade que eu tive, uma na década de 90, meu pai Thomas veio a falecer, aí Deus, né, como o Luiz Hermínio mesmo fala, né, paternidade não é uma pessoa, paternidade é um manto. Né? Então, é algo espiritual, são coisas espirituais, não tem nada a ver com... Não morre com a pessoa, porque a paternidade, tudo que é espiritual, ele é espiritual. Vai um, aquilo vai caminhando na sua vida. Né? Então, e aquilo, né? Por exemplo, eu tive já 2 encontros com o meu pai espiritual, o Cristiano. E nessas 2 saídas que eu dei com ele, ele me levou a lugares que eu jamais conseguiria entrar sozinho. Entende? Ele me levou, pum, e me colocou ali. Entende? Por quê? A paternidade, né? Quando Jesus sai do batismo, abre o céu e fala, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Eu fico imaginando, né? Tem os camaradas que põem uns alto-falantes e faz propaganda, né? Venha na igreja. Né? Agora imagina Deus abre o céu e fala, esse aqui é meu camarada, ouve o cara, vai no culto da igreja dele. Quem é que não vai? Né? Então você vê, esse é meu filho amado. Ou seja, a verdadeira paternidade, ela abre os céus para você, sim, ela fala a teu respeito e ela te projeta. A verdadeira paternidade, ela fica feliz. Este é o meu filho amado. Não é o meu filho amado que fica me admirando, mas é eu que admiro o meu filho amado. Pastor, o senhor fala coisa e me traz lembrança. Eu quero ficar quietinho. Mas só me traz lembrança. E é engraçado. E aí você pega lá no livro de Hebreus, capítulo 2, estava aqui, me vê isso aqui, ó. Quando Jesus fala, né? Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Jesus desce como um filho e sobe como um pai. Eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Ele desce como um filho amado. Ele começa como um filho amado e termina como um pai que ama. Porque, ou seja, então se Jesus é uma matriz, né? Tem outra lembrança aqui. Então, tá trazendo a memória, né? Traga a tua memória que traz esperança, né? Então, ou seja, se alguém estiver te proibindo de ser filho, porque só te quer como servo, é problemático. Agora, se o meu sonho porque o sonho de um pai não é criar um filho, por mais paradoxal que fosse, sim, que seja. O desejo de um pai é ver nele um pai, porque não há sucesso sem sucessores. Então eu não olho para aquele para me servir, mas eu vejo nele uma extensão de mim. Né? Continuidade. Transferência, uma impartição, uma transferência que paternidade é um legado. Elias sobe, o manto fica lá e cai sobre ele, ele continua. Não é? É levar a dar continuidade naquilo que Deus está fazendo. Entende? Amém. Você pega Elias, vai, e Eliseu volta fazendo as mesmas coisas. Dando pelo mesmo propósito. Entende? Então, assim, essa paternidade hoje que Deus quer estabelecer na terra, é isso. Jesus, ele pega, discipula os 12, torna eles filhos espirituais para que eles pudessem dar continuidade. E assim chegou até nós. E de nós tem que continuar. Mas se nós não
trabalharmos para que Deus possa restaurar essa aliança novamente, nós iremos continuar transmitindo filhos de orfandade, filhos órfãos que não têm pais. E não é isso que Deus quer. Algum comentário sobre isso? Não? Eu digo porque já engata a penúltima pergunta aqui. Não é? Esse processo da paternidade, ele existe um tempo limitado? Não tem um tempo. Como é que funciona não, isso? Não tem um tempo, né? Acho que quando Deus ele tem um propósito, ele estabelece algo. Se você for ver quando Deus fala para Abraão, eu te farei uma grande nação e você vai ser um pai de multidão. Então até hoje está estendido. Entende? Não, eu digo assim, por exemplo, eu vou fazer um curso de medicina, são tantos anos. Eu vou fazer um curso de direito, são tantos anos. Quantos anos Entendi. você vai ter que andar debaixo de um pai? Não tem uma quantidade de tempo. A não ser que o pai não quer mais ser seu pai. Isso. Ó, a partir de hoje. Eu diria o máximo possível. Não é? A partir de hoje, né, você já está crescido. Porque é relacionamento. Então agora você vai que eu vou para o outro lado. Por isso Amém. que eu sempre digo, depende da intenção do pai. Amém. Aí sim tem como você estabelecer um tempo. Agora, se ele realmente, Deus colocou ele para poder ser seu pai espiritual, e ele lançou uma palavra, a Bíblia diz que isso é ligado nos céus. E o que é ligado no céu só é desligado se nós desligarmos. Então vamos se entender que seria algo eterno. Amém. Quando eu tiver vida e quando você tiver, igual você com Thomas, né? Não teve um tempo. O que aniquilou o tempo foi Você o o que Senhor deu, até ele chamado, morrer. Mas eu fiquei 10 anos até Você ele entendeu? morrer. Então não tem um tempo, um prazo. Agora, o filho espiritual, o pai que gera um filho espiritual, o filho pode estar Aonde for. O seu pai espiritual está onde hoje? Qual deles? É que eu tive. Esse último que você falou. Agora está em Taubaté. Então, mas você está aqui, cara, mas você honra ele como seu pai. Exatamente. Sim, sim. E hoje ele Pois, honra. não, pensa. Pastor, pensa. Você honra ele aqui. Ele tem o pai dele espiritual. Então, no filho espiritual, quando você já no filho espiritual, ele pode estar no Aonde fim do for, mundo. queridos. Ele Não tem nunca um vai tempo, ser, não tem. vai É um ser. cordão umbilical que não se corta. Isso aí. Entende? Ele não Isso se aí. corta. Então, Mas então não, é eles não é um processo, não é um treinamento, Não. tá? É uma relação. Entendeu a pergunta? Então, Algum comentário pra gente fechar com a última é pergunta um aqui? relacionamento, né? Porque essa é uma pergunta que, assim, aqui em Caraguá, hoje, eu só podia fazer para você. Não vou falar para mais nenhum. Tá? Então, eu deixei para o final, é aquela cerejinha do bolo. Né? Na sua posição, que só, né? Só Vai ele tem arriscar hoje a bola pra mim aqui. de novo. Né? Não, é fácil. Para tu só você pode responder, mas estou fazendo suspense. Aumentar o ibope. Né? Então, qual a diferença entre um pastor, que tu é pastor, e um pai espiritual, que tu é filho? São os três, né? Então qual é a diferença? Como é que você agora se movimenta nisso? Né? Como é que você pode falar, olha, a diferença de um pastor e de um pai espiritual é esse. O que um tem, que o outro não tem, um faz, o outro não faz, faz ou não. Na minha visão, pastor de igreja local, ele trabalha para um crescimento mútuo. Entende? A ovelha vem e ele tira o carrapicho, significa ele trabalha para que haja perdão dos pecados. Depois de tirar o carrapicho, ele lava, ele dá banho na ovelha, significa o que? O batismo. E depois ele coloca num aprisco, para que ela possa reproduzir. Então o pastor ele é limitado nesses 3 níveis, de trazer para perto, limpar, dar o banho e reproduzir. Não passa desse nível, porque ele não tem quem o instrui além disso. Um pai espiritual não. Um pai espiritual, a primeira coisa, a diferença de um para o outro, a primeira coisa que ele gera é proteção. Ele protege você. Entende? Ele trabalha para a sua proteção, para a sua edificação. Segundo, ele gera em você
crescimento. O pastor, ele engorda a ovelha para multiplicar no aprisco. O pai investe para que o filho cresça. Não é assim? Você tem seu filho, ele vai pegando a idade, começa a estudar, e ali você começa a investir nos estudos, para ele ser alguém, às vezes, até melhor. Como o pastor falou, que tem pastor que não deixa equipar no entendimento. Então, o pastor sempre vai ser limitado nesse sentido. Ele nunca vai olhar para a ovelha como um filho. Mas quando ele se torna um filho espiritual, que tem um pai, ele olha para os seus filhos como aquele sucessor lá na frente. Então, primeiro ele protege, depois ele investe e depois ele envia. Mas não Pastor? impede, Não. não impede amanhã ou depois Sim, dele ser um pai espiritual. exatamente. Não é? É a questão que Não nós falamos impede no isso, começo. quer dizer, ser paternidade. Né? Sim, Porque não é impeditivo, Não, né? É que ser- ele pode ir mais adiante. é questão né? de entendimento, né? Amém, É amém. questão de você, eu falo para mim como pastor, eu olhar para mim e ver, poxa, minha igreja está bem, está crescendo e tudo, mas não é só isso. Eu preciso, até aqui eu consigo ir, mas passou disso, eu não consigo desenvolver. Ninguém sabe o bastante, né, ao ponto de não ser ensinado. Sempre tem algo novo a se aprender. Sempre tem algo novo a ser posicionado. Então, pastor é diferente de pai, porque ele tem esses 3 níveis. E o pai tem esses 3 níveis: proteção, cuidado e envio. Porque ele entende que a ovelha, o filho, não é dele. Entende? E o pastor não, ele entende que a ovelha é dele. Tem que produzir para ele. Tem que gerar crescimento para ele. E quanto mais gerar o rebanho, quanto mais aumenta, melhor é para o pastor. E o pai não. Quanto mais o filho cresce, mais o pai é conhecido. E aí vai dar um conflito, né? Porque Entende? o pastor retém, o pai envia. Envia. Então, imagina, como é que faz? Né? Um fala vai, outro fala não fica. O outro fica. Então, é necessário que essa paternidade esteja dentro do mesmo espaço de uma igreja. Por exemplo, o meu pai espiritual era Thomas Vermont Dawson. O meu pastor era o Hans Karagulian. Então havia um equilíbrio e um reconhecimento dos dois. Porque um me pegava e me lançava. O outro me queria Aperta. aqui, perto. Né? Então o equilíbrio desses dois é que faz com que a coisa funcione. Né? Muito, E não muito pode bom. haver nenhum conflito aí. Porque né, que tem que haver um entendimento. Tanto é que desses 10 anos que eu viajei com o Thomas sempre se reportava ao pastor Hans Karagulian falando, olha, isso aqui está indo comigo. Tá, o Teixeira, né? O Teixeira está indo comigo. Não, tudo bem. Amém. Vai na bênção. Né? Então você foi privilegiado, né? Foi uma escolha que eu fiz, né? E ao mesmo tempo também fui escolhido. Porque todo mundo queria. É por isso que eu sou presbítero e não sou pastor, né? Por quê? Porque todo mundo estava no presbitério e para entrar para o pastoreio. E eu não, eu adorava viajar com o Thomas, a minha chamada era na área de ensino. E naquela circunstância, eles preparavam pastores. Entendeu? Então, sempre que ia ungir pastor, nunca estava na igreja, porque eu estava com o Thomas. Entendeu? Tipo assim, o Thomas falou para mim, você quer ser pastor? Eu falei, eu não. Então, o que você vai fazer? Eu quero com você. Então, eu ia com ele. Eu nunca quis um cargo. Sim. Eu sempre quis um encargo. Eu passei 10 anos que na minha igreja eu passei pouco tempo, porque eu passava sexta, sábado, domingo, segunda, quarta e sexta eu estava com o Thomas. Sexta-noite já saía em viagem pelas igrejas para ir ensinar nas igrejas. Então eu ficava sexta-noite, sábado, domingo, voltava. Né? Na segunda eu estava com o Thomas. Então, na minha igreja mesmo eu só punho em pé porque lá era a sala de aula. Entendeu? Então, mas que foi um processo. Agora havia um respeito de parte a parte. Né? Então isso é bom, né? Reconhecimento da parte. Sim, o Hannes reconhecia o Thomas e o Thomas reconhecia o Um Hannes. ensinava e o outro enviava. Né? Tanto é que, se eu não me engano, foi o Thomas que ungiu o Hans Karagulian a pastor. Porque o Hans Karagulian começou nessa... Estou falando isso na década de 70, década de 80, década de 90. Então nós temos aqui uma genealogia, né? Bem forte. Então a gente já Só tem... que tem que haver um grande entendimento que a paternidade ela não veio para rachar com a igreja. Amém.
Isso aí. Não, essa ferramenta Pra somar. de Deus, essa função, ela vem para somar. Pelo contrário, ela vem reposicionar a igreja. Amém. Aonde hoje eu penso e entendo sobre isso, que a dificuldade dos pastores abraçar isso, o ponto-chave está aí. Poxa, então agora vai entrar a paternidade na minha igreja e vai achar com tudo e vai dividir o povo. Não. De jeito nenhum. Não. Vai produzir um crescimento ordenado. Exatamente, ela vem para reposicionar os filhos, Amém. vem para converter o coração um para o outro. Amém. Entende? Vem para aproximar novamente a ovelha do pastor, o pai do filho. Entende? Então, às vezes, o entendimento que é passado é que tem gerado esse bloqueio, essa resistência. Porque assim, quando você... Eu mesmo não gostava de açaí. Achava ruim, os outros falavam, uns falam, não, é um negócio meio gosto de terra, eu até tomar. Depois que eu tomei, eu tirei minha conclusão. Não é algo tão bom, mas também não é algo tão ruim. Então a paternidade, para você entender, você tem que viver ela. Tem que experimentar. Você tem que experimentar, você não pode fazer uma propaganda de algo que você não experimentou. Dizer, não vou trazer, eu não vou viver, porque eu já vi, eu já vê. Por isso que Jesus vem dizendo que a gente não pode caminhar pelaquilo que a gente vê, mas é naquilo que a gente crê. E se eu creio que é um tempo, que é uma ferramenta, e que isso tem gerado transformação na vida das pessoas, o porquê não tentar? Por isso, antes de eu estar falando hoje, né, eu falei pro Tex, eu falei, olha, mano, eu vou tentar aqui, eu quero viver primeiro. Vou viver na minha igreja local, então, para depois a Não. gente expandir para a cidade. Então hoje nós temos vivido isso, tem sido muito bom. É lógico que é um tempo, né, de ajustar, é um tempo das pessoas entenderem e viver. Hoje eu posso dizer que 40% dentro da paternidade espiritual hoje já está sendo desenvolvida dentro do meu ministério. E é um processo mesmo. Tanto igreja, quanto casa, quanto família, quanto discípulos. Então hoje nossa igreja, na Tenda Apostolic Church, não tem essa dificuldade de entender. Eu não ouvi o nome da sua igreja. Repita. Na Tenda Apostolic Onde Church. fica a sua igreja? Clim, clim. Fica lá no Caputera, na rua Benedito Aires Nepomuceno, número 105. Quais são os horários da casa paterna lá, pastor? Estamos lá às 17h30 e às 19h30. 2 cultos devido à pandemia, né? A gente tem dividido Amém. o pessoal aí. E durante a semana nós estamos em Caraguá trabalhando nas casas, né? Amém. Com os Connect. Amém? Connect Vida. Connect Live. Estamos trabalhando. Alguma pergunta, algum comentário aí? Alguém quer fechar? Pode pedir a conta? Deixa a conta e passa essa ceia, essa é uma ceia. Não é uma pergunta, é um questionamento assim que... Fala mais alto, pastor. Não é uma pergunta, mas se você quiser responder, você responde. Se você não quiser responder, você não responde, porque eu vou entender perfeitamente. Como pastor, você deve conhecer bastante pastores. Né? E você tem uma visão hoje, assim, dos pastores, nos púlpitos hoje? O que está acontecendo com os pastores no púlpito hoje? Cara, acho que o povo está carente da glória de Deus porque não tem a presença. Depende, é o nível, porque assim, que nem eu falei, nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento que nós temos. Ele pode ser usado para o seu crescimento, mas ele pode ser usado para a sua destruição. Isso, exatamente. Entende? Então, eu creio que se nós deixarmos de buscar de Deus e confiamos em nós mesmos, isso será limitado. A qualquer momento a fonte seca. A qualquer momento para de dar leite. Mas se nós continuemos buscando da fonte, ela é uma fonte inesgotável. Então hoje há um esfriamento nos púlpitos por causa disso. Falta de intimidade com Deus. E isso gera um púlpito seco. Não tem quebrantamento, não tem uma palavra de edificação, não tem entendimento, gera conhecimento. O povo perece por falta do conhecimento, mas o conhecimento não gera transformação. O que gera transformação é eu entender aquilo que eu conheço. Se eu não entendo aquilo que eu conheço, eu nunca vou viver. Então, na minha opinião, né? Então, os púlpitos hoje, não vou dizer de Caraguá, vou dizer o púlpito da igreja. Em si, é lógico que aqui tem grandes homens e mulheres de Deus, Amém, com certeza, Jesus. né? Amém. Que é guiado pelo Espírito Santo, mas tem alguns que às vezes deixam a desejar devido à falta de intimidade. Eu creio por aí.
né? Mas que o Senhor nos dê graça e nós possamos contribuir, né? Para que haja um entendimento, para que haja essa unidade de igrejas, né? Unidades de pastoreio. Não sou maior e nem menor, mas nós somos um corpo funcional trabalhando em prol de um reino. Tá aí, gente. Boa noite para vocês. Para que Amém. saibais, creiais e entendais. Eu só consigo desfrutar daquilo que eu entendo. Eu posso saber muita coisa e não entender nada e eu não faço nada. Eu me torno uma caixa d'água de conhecimento, mas eu não tenho nenhum movimento, porque o movimento não é baseado naquilo, né, que eu tenho de informação, mas naquilo que eu tenho de movimentação que é gerado pela informação do Espírito. Uma boa, desculpa pelo horário, mas só que estava caindo e voltando a conexão toda hora, mas creio que isso vai ser de grande proveito para nós. Creio que nós tivemos um momento histórico na nossa cidade, é um pastor falando sobre espírito paterno, sobre paternidade. Isso é muito interessante. Eu compartilho isso com pastores de vocês. Eu não estou falando para compartilhar com os pastores de vocês, porque os pastores de vocês são problemáticos, mas não porque eles são solitários, tá? Muitos deles estão passando por crises, não estão sabendo como lidar, o pastor falou bem de depressão e coisas do gênero, tá? E nós estamos aqui para acolher, nós estamos aqui para bater papo, para chorar junto com você. Estamos para servir, né? Isso, aqui tem um filho velho e um filho novo. O filho velho, fazer uma dupla, filho velho e filho novo, tá? Pra gente, né? Eu tenho muita coisa que eu errei, ele tem muita coisa que ele errou, tem coisa que acertamos. Agora estamos aqui para quê? Para nós juntar nossas forças, tá? Um novo pacto tá aqui, ó. Tá um novo pacto, aquilo é uma nova aliança entre nós. Uma boa noite, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Até lá, tchau, um abraço. Desligando os canais aqui. Agora vamos desligando aqui. Aqui. Desliga.